Quero conversar com você sobre o tema as colheitas do egocentrismo. Aqui em Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6 dizem: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu quero introduzir esta palavra falando da lenda da mitologia grega, a lenda de Narciso. E diz a lenda que Narciso foi o homem mais bonito que existiu na antiga Grécia. E um dia, ele andando às margens de um dos rios do Oriente, ele ficou impressionado com a figura que estava ali dentro. E que era ele mesmo. E todos os dias ele ia ali. Já estava apaixonado com ele mesmo. E termina a lenda dizendo que ele se transforma numa estátua e cai nas águas profundas daquele rio. De vez em quando, alguém já disse para você: ah, narcisista, não já? É exatamente para mostrar que você é vaidosa, é vaidoso. E isso revela o que nós iremos tratar: o egocentrismo, as colheitas do egocentrismo. Quais são as consequências de uma pessoa egocêntrica, que só pensa em si mesma? E aqui, o profeta Jeremias fala: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Eu já ouvi líderes e até pregadores dizendo: olha, por isso que a Bíblia diz para você não confiar nas pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Tá vendo, menina? Não fica confiando em homem, não. Você não confia em ninguém, não, hein? Porque a própria Bíblia, Deus fala: maldito o homem que confia no homem. Mas a exegese aqui não é assim. A ideia aqui é: maldito sou eu, que confio em mim mesmo, que distancio de Deus, distancio das pessoas e acho que eu consigo viver sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de pessoas. Aí eu sou amaldiçoado. Aí a minha vida será infeliz. E qual é então a primeira colheita do egocentrista? Do egocêntrico? Aqui diz, e a primeira é solidão fatal. Aqui fala: porque será como um arbusto solitário no deserto. Toda pessoa que se isola, todo ser que se isola, termina a vida na solidão. Quantas pessoas que estão sozinhas, que não construíram amizades, que não plantaram, que optaram a viverem uma vida na solidão e agora não tem alguém para ajudar. Eu estive morando numa cidade aqui no norte de Minas e ao lado da casa que eu morava tinha uma senhora, uma mulher com semblante de derrota, semblante caído, uma mulher que o seu rosto expressava amargura. E falaram comigo que aquela mulher, o marido dela, separou porque não aguentava. Mais de 10 filhos ela teve e todos foram embora porque não aguentava aquela mulher como uma avestruz seca, ríspida. Distanciou os filhos, distanciou o marido e estava ali numa solidão. Quantos que estão assim? Pessoas que até acham, porque tem dinheiro, porque tem bens, porque tem uma capacidade intelectual, confiaram em si, nelas mesmas. E a Bíblia fala para não gloriar, não se glorie. Jeremias 9, 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza e o forte na sua força, mas se glorie em Deus. Então, porque acham que são inteligentes, têm dinheiro, isolam,
Acham que não precisam de ninguém. Um líder, um gerente, um administrador. Você que trabalha liderando pessoas. Você que é casado. Não dá para tocar a vida, o casamento, a empresa, gerenciar pessoas, achando que consegue com a capacidade. Faz da sua carne o braço forte. É preciso depender de Deus, depender das pessoas. Deus nos fez seres sociáveis. Fomos feitos para comermos o pão da fraternidade, para estarmos juntos. Dependemos das pessoas. Ah, se não fosse a minha esposa na minha vida, a mulher que Deus me deu, a paixão da minha vida, o que seria de mim? Ah, se não fossem os presbíteros, os diáconos, líderes que Deus levantou na igreja para me ajudar, o que seria de mim? Então é preciso colocar Deus. E amaldiçoado o homem que aparta o seu coração de Deus. Vai viver só, como um arbusto solitário no deserto. Mas outra colheita do egocentrismo. Aqui diz, não verá quando vier o bem. Cegueira letal. A pessoa egocêntrica, ela não consegue ver a bondade das pessoas, dons, talentos que as pessoas têm. A pessoa egocêntrica, tudo que ela utiliza para falar é o verbo na primeira pessoa. Eu. Esta igreja está assim, eu. Ah, se não fosse eu aqui neste casamento. Eu. Tudo eu. Ela não entende que foram pessoas que estiveram com ela. E não consegue então ver o bem. Quantas pessoas que vivem uma vida na murmuração, vida amarga, porque são tão cheias de si, que não veem que Deus está abençoando pessoas, que pessoas estão crescendo. E toda pessoa egocêntrica tem ciúmes, tem inveja, não admite que aquela outra pessoa é melhor do que ela, não admite que aquela outra pessoa Deus também está usando. Talvez você é assim e você não vê o quanto que Deus tem feito. Tem pessoas que não conseguem ver que todos os dias Deus pinta um cenário diferente nos céus. Elas estão tão fechadas no seu gueto que acabam vivendo a vida declarando palavras de maldição contra a família, contra a sociedade, contra Deus. E enquanto isso, apesar das tragédias, apesar das mortes, crianças estão nascendo nas maternidades, as flores estão desabrochando, as árvores estão dando frutos, mas você não consegue enxergar, porque você fez aí o seu castelo, a sua redoma. As colheitas do egocentrismo. Então, em terceiro lugar, a pessoa egocêntrica, aqui diz, antes morará nos lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. Toda pessoa egocêntrica, que só pensa em si mesma, acaba vivendo numa subvida. Não vivem, existem. Tem pessoas que têm tudo, tem casa, tem dinheiro, tem sucesso, mas estão mortas. A sua alma já está morta, não tem poesia, não tem romance, não existe esperança. Vive aí como um vegetal. Quantos cantores estão assim? Vocês têm visto ultimamente aí cantores famosos, cantoras famosas que morreram dominados pelas drogas, porque construíram uma vida de isolamento, acharam que podiam continuar sem ter ninguém, sem ter Deus, e passaram a viver na subvida. Quantas pessoas que estão vivendo na subvida, nas drogas, nas jogatinas, nos vícios variados, porque não dependem de Deus.
não dependem de ninguém. E eu quero dizer que nós dependemos de Deus. Eu gosto de Davi quando ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor Deus cuida de mim. É colocar Deus, é preciso priorizar Deus. E aí nós teremos as colheitas do teocentrismo. Se você vê nos versículos posteriores aqui fala das colheitas do teocentrismo, de quem coloca Deus como primazia. Saia deste gueto, querido. Saia deste quarto. Saia desta vida miserável que você está vivendo. Saia, vai para a sociedade aí, saia para a rua, vai viver a vida. A vida é bela quando é vivida um para com o outro, quando é vivida para as pessoas, para servir as pessoas, quando é vivida para Deus, para a glória de Deus. A vida é linda e só se encontra sentido na vida em Jesus, em Deus. Que Deus te abençoe e que você possa depender de Deus, e assim você terá as colheitas do teocentrismo. Amém.